Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e agora para a gente falar sobre outro procedimento de jurisdição voluntária, que é o procedimento de arrecadação dos bens dos ausentes. Lembrando mais uma vez, estou com o nosso roteirinho aqui do lado, pega o roteiro de vocês também aí para acompanhar e sempre também com o Código de Processo Civil em mãos para que a gente possa levar a aula da melhor forma possível, tá certo? E espero que estejam gostando das aulas, dê aí o seu like aí, inscreva-se no canal aí também, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vejam bem, a gente vai falar de mais um procedimento de jurisdição voluntária para que a gente possa, então, aí entender como se dá a arrecadação de bens da pessoa ausente, tá certo? A gente falou na aula passada sobre o procedimento de arrecadação de bens da herança jacente, que é quando a pessoa fica ali, falece e não deixa herdeiros conhecidos nem testamento, e agora a gente vai falar sobre o procedimento também de jurisdição voluntária de arrecadação de bens dos ausentes, tá certo? Então a gente, nesse procedimento de hoje, a gente vai explicar o que é a pessoa ausente e como se dá aí essa arrecadação dos seus bens, tá certo? Então vamos lá, pessoal, direto ao assunto. Quem é a pessoa ausente? A pessoa ausente é aquela que some do seu domicílio, aquela que desaparece do seu domicílio sem deixar notícias ou procurador constituído, tá certo? Ou seja, uma pessoa que eventualmente desapareceu, não voltou e não deixou procurador, não deixou notícias, não deixou procurador, tá certo? Então essa aí é o conceito de pessoa ausente, tá bom? Pessoal, esse procedimento, tal qual aquele procedimento da arrecadação da herança jacente, dos bens da herança jacente, são procedimentos assecuratórios, são procedimentos que visam proteger os bens dessas pessoas, no caso aqui da pessoa ausente, tá bom? Pessoal, a pessoa que desaparece sem dar notícias não significa que ela está morta, tá? Então, por isso a gente diz que a pessoa ela é ausente, que ela pode estar viva, tá certo? Então lembre-se disso, a gente não está falando aqui a priori de pessoa falecida, tá bom? Pessoal, da mesma forma que acontece lá na herança jacente, aqui também esse procedimento o juiz pode iniciar ele de ofício, bem como ele pode ser iniciado por iniciativa do Ministério Público, de um credor ou até mesmo de um dos herdeiros, tá certo? Do cônjuge ou dos herdeiros, tá bom? Não tem aqui maiores formalidades. E tal qual como o procedimento da herança jacente, onde há uma exceção ao princípio da inércia do Poder Judiciário, aqui no procedimento de arrecadação dos bens dos ausentes também há uma exceção a esse princípio da inércia do Poder Judiciário, tá bom? Pessoal, como ocorre o procedimento aqui? Vamos lá. O procedimento, ele ocorre, a primeira fase do procedimento, ele é exatamente igual ao procedimento que a gente acabou de ver na aula da herança jacente, tá bom? Como ocorre? A pessoa desaparecida, após o seu desaparecimento, sabendo o juiz que ele desapareceu, inicia-se ali o procedimento de arrecadação dos bens dos ausentes, ou por iniciativa do Ministério Público, ou de um credor, ou de algum herdeiro. Então, informa-se que essa pessoa desapareceu sem deixar notícias, sem deixar procurador, então se inicia o procedimento. No início do procedimento, o que vai acontecer? O juiz vai mandar que o oficial mais um escrivão arrecade, faça a descrição dos bens, descreva minuciosamente os bens dessa pessoa ausente. Depois disso, o juiz vai in loco fazer a arrecadação desses bens, assim como ocorre com a herança jacente. Depois de feita essa arrecadação dos bens, é que a gente vai ter aí uma diferenciação. Então, até a arrecadação é igual a gente já viu no procedimento da herança jacente, tá certo? Após, então, essa arrecadação, lembrando que vai ter também a nomeação de curador, tá? Mas após essa arrecadação, a gente vai começar a fase de procura da pessoa ausente, tá? Porque a pessoa ausente, ela está desaparecida, então vai começar então ali a procura da pessoa ausente e dos seus herdeiros, caso essa pessoa que esteja ausente também não tenha deixado herdeiros conhecidos ali, tá bom? E pessoal, aqui só tem uma distinção. Na herança jacente,
a lei diz que deverá ser nomeado curador, mas não diz quem deverá ser o curador. Nos bens dos ausentes, na arrecadação dos bens dos ausentes, o artigo 25 do Código Civil, ele diz pra gente, ele traz pra gente ali a preferência de quem deverá ser o curador desses bens, tá certo? E lá o artigo 25 diz que o juiz deverá nomear como curador o cônjuge ou companheiro, os pais do ausente ou os seus descendentes, nessa ordem, tá certo? Então, primeiro, o cônjuge ou companheiro, se não tiver cônjuge ou companheiro, os pais, se não tiver pais, os seus descendentes. E aí, se não tiver nenhuma dessas três pessoas, aí sim, nomeia um curador dos ausentes ou uma pessoa idônea que possa servir como curador, tá certo? Então, essa é a diferença da curatela, do curador aqui, em relação ao curador da herança jacente, tá bom? Lembrando que é uma ordem de preferência, cônjuge ou companheiro, desde que não esteja separado, tá certo? Por óbvio, os pais ou os descendentes, nessa ordem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Também há a possibilidade de alienação dos bens dos ausentes, assim como há lá na herança jacente, mas lembrando que isso, em ambas as hipóteses, é uma hipótese excepcional. Em ambos os procedimentos, é uma hipótese excepcional. Só pode ser vendido com autorização judicial e com uma justificativa, ou seja, bens que são muito dispendiosos para a sua manutenção ou que estejam ruindo, né, que estejam aí com algum problema de deterioração e que se deteriorarão com uma certa rapidez, tá certo? Ou até mesmo a venda para pagar alguma dívida que seja necessária, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Fez essa primeira parte do procedimento do ausente, ou seja, disse que a pessoa estava ausente, que ela sumiu do seu domicílio sem deixar procurador, sem deixar notícias, inicia-se o procedimento. Faz a descrição dos bens, arrecada os bens, tá certo? Depois da arrecadação dos bens, então a gente começa a fase de procura da pessoa ausente, tá? E aí é que a gente tem uma diferenciação grande em relação ao procedimento de herança jacente que a gente acabou de falar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Depois que começa essa fase da procura da pessoa ausente, o juiz vai mandar publicar durante um ano no site do tribunal e na plataforma de editais do CNJ um edital de procura dessa pessoa ausente ou de seus herdeiros, tá certo? Caso não tenham herdeiros conhecidos ali. Então, isso vai ficar durante um ano no site do tribunal ou na plataforma, tá? No site do tribunal e na plataforma, tá? Nos dois, na plataforma de editais CNJ, durante um ano. Para quê? Para que essa pessoa possa saber que está ausente, os herdeiros saber que essa pessoa está ausente e poder vir até o processo para poder ser nomeado curador dos bens e administrar os bens dessa pessoa ausente, tá certo? Lembrando que se não tiver acesso à internet na localidade ou for uma cidade interior onde não tem muito acesso à internet, o juiz pode então fazer o pedido de publicação do edital na imprensa oficial e em jornal de grande circulação durante um ano, a cada 2 meses, né? Então, a cada 2 meses publicaria ali um edital, tá? Hoje em dia, essa realidade é um pouco mais difícil porque na maioria das cidades, mesmo aquelas de interior, há ali, enfim, internet disponível para bastante gente, né? Então, talvez não fosse o caso, mas nós temos algumas localidades do Brasil ainda que seria talvez necessária essa providência de se publicar a cada 2 meses na imprensa oficial e no jornal de grande circulação, certo? Pessoal, vamos lá. Após um ano, a publicação do primeiro edital, a primeira publicação do edital, pode-se requerer, então, a abertura da sucessão provisória. Só lembrando o seguinte, pessoal, esse procedimento que nós estamos falando é o procedimento de arrecadação dos bens dos ausentes. Quando, passado um ano da publicação do edital, não aparece o ausente, se inicia, então, a sucessão provisória. A sucessão provisória, pessoal, é um procedimento incidental ao procedimento da herança jacente, da arrecadação dos bens dos ausentes. Então vamos lá, nós já temos aqui um procedimento de arrecadação de bens dos ausentes,
Quando eu vou iniciar a sucessão provisória, é um outro processo que vai se iniciar com outro número, só que ele vai ser vinculado, né? Vai ser vinculado a esse processo, ou seja, distribuído para a mesma vara, para o mesmo juízo ali, que vai cuidar dos dois processos. Mas é um processo incidente, tá bom? Então, só lembrando que serão aí dois processos diferentes, mas que serão julgados ali pelo mesmo juízo, tá bom? E vamos lá, pessoal. Quem são, aliás, os legitimados para poder pedir essa sucessão provisória? Então vamos lá. A pessoa desapareceu sem deixar procurador e não deixou notícias. Após um ano eu posso iniciar a minha sucessão provisória, tá certo? E quem são os legitimados aí para poder pedir essa sucessão provisória? Cônjuge, herdeiros, sejam herdeiros necessários ou não, sejam herdeiros legítimos ou testamentários, o credor, e se nenhuma dessas pessoas fizer o pedido, o Ministério Público também pode fazer o pedido, tá bom? Quando se faz esse pedido da sucessão provisória, pessoal, haverá a necessidade de citar os herdeiros presentes, os herdeiros conhecidos, por citação pessoal, tá? Citação por oficial de justiça ou até mesmo por AR, mas uma citação pessoal dos herdeiros presentes e conhecidos. Haverá também a necessidade de citar aqueles herdeiros ausentes, aqueles herdeiros que a gente não conhece, aqueles herdeiros que a gente não sabe onde se encontram por meio de edital, tá bom? Então, cita-se os herdeiros conhecidos e o curador, que pode ser um dos herdeiros ou não, né? Mas então cita os herdeiros conhecidos e o curador por citação pessoal, e por edital cita-se os herdeiros que a gente não sabe onde se encontram, os herdeiros ausentes, tá bom? Pessoal, uma questão processual interessante dessa sentença que abre a sucessão provisória é o seguinte: a sentença que abre essa sucessão provisória, ela fica suspensa, os efeitos dela ficam suspensos por 180 dias. Mas diz o Código que após o trânsito em julgado dessa sentença, já pode-se abrir o testamento, se é que tem testamento, e já pode-se proceder o inventário e a partilha dos bens, tá certo? Então, lembrando que a sentença que abre a sucessão provisória fica suspensa por 180 dias. Os efeitos dela ficam suspensos por 180 dias, mas a partir do seu trânsito em julgado já pode-se fazer a abertura do testamento e iniciar o procedimento de inventário e partilha dos bens, tá bom? Que mais? Vamos lá. Pessoal, os herdeiros que não são necessários, ou seja, se retirando cônjuge, ascendente e descendente, aqueles herdeiros não necessários, que não sejam herdeiros necessários, para que eles possam entrar na posse e administração dos bens, eles deverão prestar uma caução equivalente ao quinhão que receberão. Então vamos lá, abriu a sucessão provisória e vamos supor que o ausente deixou só um irmão, que não é herdeiro necessário. Para que esse irmão possa entrar e administrar os bens, vamos supor que essa pessoa deixou 2 imóveis aí totalizando 500 mil reais de patrimônio. Essa pessoa, esse irmão, que não é herdeiro necessário, deverá prestar uma caução idônea no valor do quinhão. Qual que é o valor do quinhão? 500 mil reais, sendo ele o único herdeiro, tá certo? Se fossem 2 herdeiros, cada um deveria prestar uma caução de 250 mil reais para entrar na administração dos bens, tá bom? Só para que vocês possam saber disso. E isso está lá, esse regramento não está no Código de Processo, mas está, na verdade, no Código Civil, lá no artigo 30. Vocês vão observar que a partir do artigo 25 do Código Civil tem o procedimento da ausência, tá bom? Então, muitas dessas coisas que eu estou falando aqui não está propriamente lá no Código de Processo Civil, mas está lá no Código Civil, tá? Na verdade, no Código de Processo ele somente faz vamos dizer assim, só genericamente analisa como será, define como será esse procedimento, que é tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nessa aberta a sucessão provisória, então os herdeiros tomarão posse dos bens, lembrando que aqueles herdeiros não necessários deverão prestar caução equivalente ao valor do quinhão, e aí eles começam então a administrar esses bens como se fossem seus, lembrando que ainda é uma sucessão
provisória, que ela poderá se tornar definitiva ou não, poderá ser revertida caso o ausente compareça ou algum dos herdeiros compareça, tá bom? E só um detalhe, pessoal, nessa sucessão provisória há a incidência do ITCD, tá? Do Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, tá bom? Esse imposto é um imposto estadual, que cada estado tem ali a sua alíquota, mas por algum tempo ficou questionando aí, ficou-se um burburinho em relação à possibilidade ou à necessidade de pagamento do ITCD ou não. Mas o STF editou uma súmula, que é a súmula 331, dizendo que é legítimo a cobrança do ITCD na sucessão provisória, tá certo? Então, quando houver a sucessão provisória, haverá necessidade aí de se pagar o ITCD, tá bom? E só para efeito de curiosidade, aqui no DF, o nosso ITCD ele é entre 4% e 6%, dependendo do valor dos bens, tá? Então, isso aí só a título de curiosidade, cada estado define a sua alíquota, tá bom? Pessoal, já partindo aqui para o último ponto do nosso roteiro, para o último ponto da nossa aula, a gente vai ter 4 situações aqui possíveis em relação a esse procedimento da arrecadação de bens dos ausentes. O primeiro é o seguinte, pessoal: se o ausente ou algum dos seus descendentes ou ascendentes comparecem, ou seja, lembra que quando começou o procedimento da arrecadação dos bens dos ausentes, publicou aquele edital, né? Então, vamos supor que alguém ali viu o edital e veio e compareceu, ou o ausente ou algum descendente ou ascendente desse ausente. Quando eles comparecem ao procedimento, o que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar citar os sucessores, aqueles que pediram a sucessão provisória ou a sucessão definitiva, em determinados casos, tá certo? E mandará ainda intimar o Ministério Público, a Fazenda Pública, e a partir daí, pessoal, vai se desenrolar esse procedimento pelo procedimento de conhecimento comum, tá? Aquele procedimento comum que a gente já estudou. Então vamos lá. O procedimento dos bens dos ausentes começou lá com a notícia da ausência, tá? Depois disso foi feita a descrição dos bens, a arrecadação dos bens e a procura do ausente e de seus herdeiros. Nesse ato de procura compareceu o ausente ou um dos seus herdeiros. A partir desse momento, manda citar os sucessores provisórios, manda intimar o Ministério Público, manda intimar a Fazenda Pública, e a partir daí o procedimento torna-se um procedimento um procedimento comum, de conhecimento comum, tá bom? Agora, pessoal, se o ausente comparece, ou algum dos seus herdeiros ali, os seus ascendentes ou descendentes, comparecem até o procedimento dos ausentes, e as pessoas que são ali os sucessores provisórios, que estavam sucedendo provisoriamente aquela pessoa, não se opõem a que o ausente retome a posse dos seus bens e os frutos desses bens, o juiz simplesmente, não tendo divergência, julgará então o procedimento e dará a posse ali dos bens novamente ao ausente, tá bom? E logicamente aí encerra a sucessão provisória, né? Devolvendo os bens ali aos ausentes. Pessoal, passados 10 anos da abertura da sucessão provisória, tá? Do trânsito em julgado ali da abertura da sucessão provisória, essa sucessão torna-se definitiva. Então vamos lá. Procedeu-se à abertura da sucessão provisória. Transitou em julgado a decisão da sucessão provisória, passou 10 anos, a sucessão ela torna-se definitiva. Se a pessoa contava, se o ausente contava com mais de 80 anos na época da sua ausência, só precisa se contar aí 5 anos. Aí por uma questão mesmo de natureza, uma questão óbvia, né? Que se a pessoa tinha 80 anos ou mais na data da sua ausência, pessoal, é bem provável que ela, dentro desses 5 anos, tenha morrido, porque com 80 anos ela já superou a expectativa de vida do brasileiro, tá bom? Então vejamos, se a pessoa
transitou em julgado a decisão que abriu a sucessão provisória. Passou 10 anos, a sucessão se torna definitiva. Ou, passados 5 anos, ela se torna definitiva se o ausente tivesse, na data da sua ausência, mais de 80 anos. Tá certo, pessoal? O que mais? E uma última situação aqui. Interessante é o seguinte, pessoal. Passou os 10 anos, ou 5 anos em caso de ausente com mais de 80 anos, os legitimados, aqueles que sucederam provisoriamente, eles devem requerer a sucessão definitiva. Então, não é automático, tá? Passou os 10 anos, a sucessão virou definitiva. Não, tá? Deverá essas pessoas, esses legitimados, aqueles que sucederam provisoriamente, deverá requerer a sua sucessão definitiva. Pessoal, se dentro desse período não for requerido a sucessão definitiva, né, ninguém requerer os bens ali, tá certo? Em sucessão definitiva, os bens, tal qual lá na herança jacente, os bens aqui do ausente ficarão para o município, o Distrito Federal, ou para a União, se estiver em território federal, tá certo? Pessoal, então terminamos aqui a nossa aula sobre procedimento de arrecadação de bens do ausente, tá? Da pessoa ausente, e eu fico à disposição para poder sanar qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado a isso. Aguardo aí vocês mandarem os questionamentos por e-mail, tá certo? Para que a gente possa aí estar continuando os nossos estudos aqui dos procedimentos de jurisdição voluntária, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.